Eu vou começar uma live daqui a pouco sobre a questão do câncer, as causas do câncer, a partir de uma visão espiritual. Essa live vai ser bem espontânea depois dessa semana que a gente passou aí com a questão da morte da Preta Gil, né? Se falou muito sobre câncer durante a semana inteira, estão se falando muito de câncer, né? E as pessoas estão um pouco apavoradas por causa disso, porque de repente uma mulher que parecia, que se apresentava tão saudável, ao mesmo tempo tão querida para nós todos, e que lutou de uma forma insistiva, né, insistente, diante do seu adoecimento, sucumbiu depois de uma luta muito sincera, né? Todos nós sabemos o quanto a Preta Gil queria viver, né? O quanto ela tinha necessidade de continuar a vida, e de repente a gente é pego de surpresa depois desse percurso de luta que ela teve com o passamento dela. Mas eu queria falar mesmo do câncer a partir de um ponto de vista espiritual, a partir de um ponto de vista da alma mesmo, né? Eu acho que a gente precisa de conversar um pouco mais sobre essas doenças do ponto de vista da alma e não do ponto de vista tão somente do corpo, né? E entender esse processo de adoecimento a partir da alma pode ajudar sim a gente a antecipar surpresas, né? A antecipar situações que podem nos tomar de surpresa, né? Então, a gente precisa também perder o medo de falar sobre câncer. A gente precisa perder o medo de falar sobre doenças, né? A gente tem muitos tabus, a gente tem muito receio de conversar sobre doenças e sobre processos de doenças, né? Essa live não faz parte do Café com Olô, viu? O Café com Olô acontece às 8h30 da manhã, de segunda a sexta, mas eu queria fazer uma live especial sobre a questão do câncer, dessa doença, a partir do ponto de vista da alma, a partir do ponto de vista da integralidade, né, do corpo, da integralidade da pessoa, e entender corpo e pessoa como uma coisa só, entender corpo e alma como uma coisa só. O físico é corpo e a alma também é corpo, isso está integrado numa coisa única, numa coisa só. Então, eu passei a semana inteira discutindo, conversando com várias pessoas sobre câncer e sobre os bastidores dessa doença, né? Como é que essa doença ela surge, como é que essa doença ela vai comparecendo no corpo de uma pessoa, né? Essa doença não surge do nada, ela não surge de uma hora para outra, ela não surge sem eira nem beira. O câncer surge silenciosamente. O câncer ele é uma das doenças mais silenciosas e, nesse sentido, uma das doenças mais perspicazes que um organismo pode sofrer. A perspicácia do câncer está exatamente na sua forma silenciosa de ação, na sua forma silenciosa de agir. Ele vai agindo silenciosamente, ele vai se construindo no corpo silenciosamente. E tem os bastidores sobre isso, né? Tem questões pontuais que levam a essas células cancerígenas a comparecer no corpo em lugares distintos do corpo, né? Como eu estava falando, eu penso que a gente precisa começar a falar disso, né? Acho que a gente precisa perder o medo de falar sobre certos processos de doença que tem a ver muito com a alma, tem a ver muito com o nosso estado de bem-estar, né? Então, o câncer, literalmente, na sua diversidade, é um adoecimento que tem a ver com o nosso bem-estar. O câncer é um adoecimento que tem a ver com o nosso estado de alma. É uma doença que atinge o nosso estado de alma, que surge no nosso estado de alma, que surge na nossa disponibilidade de vida. Então a gente precisa começar a falar disso de forma muito sincera, de forma muito minuciosa, até para entender de que forma a gente pode criar situações preventivas para que o nosso corpo não sucumba a esse tipo de adoecimento.
Então, eu gostaria de dizer para vocês a minha experiência com estudos, né, com prática também, né? Vocês sabem muito bem que eu lido com a prática de energia tanto na dimensão espiritual como na dimensão psíquica, né? Todo o meu interesse está em volta da energia, de como a energia se dispõe no corpo, como é que a energia acontece no corpo e de que forma a gente vive uma vida dotada, capacitada, encharcada de energia, né? E energia é axé, energia é força vital, energia é vitalidade. Então a gente precisa pensar de que forma as nossas práticas espirituais, as nossas práticas de vida pode atenuar de forma preventiva o acontecimento desse quadro adoecedor que é a patologia do câncer em nosso organismo. Eu acho que a gente tem que entender uma coisa fundamental antes de partir para o espiritual, que existe uma disponibilidade nossa antecipada, né? Só que essa disponibilidade antecipada nossa para certas coisas, ela está dando notícia de uma disponibilidade do nosso ser por inteiro, da nossa alma. A gente pode dizer que tudo começa na alma, tudo começa no nosso desejo mais profundo. As coisas não começam, ou melhor, as coisas não estão desocupadas dessa dimensão mais profunda de nós mesmos. Nós também somos almas, nós também somos espíritos, nós não somos somente corpo, nós somos também alma. Então não dá para poder pensar uma dimensão de adoecimento somente a partir da ideia material que a gente tem de corpo. A gente tem que pensar essa ideia de adoecimento a partir de uma condição mais profunda de nós mesmos e entender que o quadro patológico ele começa no nosso ser, na nossa alma. É a alma quem primeiro adoece, é a alma quem primeiro se torna adoecida. Uma patologia do câncer, ela começa a surgir nesse fogo que antecipadamente consome a alma. O câncer é uma doença do fogo, é uma doença relacionada ao calor, é uma doença relacionada ao princípio quente do organismo, né? Porque o organismo tem princípios quentes, princípios frios, princípios mornos, né? E o câncer é uma doença quente. O câncer é uma doença relacionada ao calor do corpo, tá? Então, essa dimensão patológica em nós, ela tem a sua origem. E a origem dessa patologia está relacionada na forma com que a gente disponibiliza a nossa alma para a vida. E quando eu falo de alma, eu estou falando de algo mais profundo de nós mesmos. Quando eu falo de alma, eu estou falando do nosso ser na sua profundidade. Eu estou falando do nosso ser na sua dimensão mais intrínseca, na sua dimensão mais plena, na sua dimensão mais originária. Essa dimensão mais originária de nós mesmos, que é o nosso ser por inteiro, é onde surge, é onde origina tudo aquilo que acontece conosco. Seja no aspecto negativo, seja no aspecto positivo. Não tem como desvencilhar da alma, não tem como distanciar dessa essência de nós mesmos, que é a eternidade em nós. A alma é a eternidade em nós. Então, entender o que está por trás do câncer, entender o que está por trás dessa patologia, que nos comove tanto e nos atinge de várias maneiras, tomando pessoas muito próximas de nós, né? Quem já viveu situações dessa com pessoas próximas sabe o transtorno, o sofrimento, a tristeza e o desgaste que isso vai tomando, né? Toda a família, todo mundo, né? Mas existe uma causa, tudo existe uma causa. E a patologia do câncer também tem uma causa. Como eu havia dito, ela começa silenciosamente. Ela surge de forma muito silenciosa. E esse silêncio vai tomando o corpo e vai dimensionando a ação dessa patologia no corpo.
E uma das questões fundamentais para a gente entender a causa do câncer no nosso corpo, do câncer que pode surgir no corpo, é pensar a inflamação. Uma das questões mais aterrorizantes do mundo moderno é a questão da inflamação. As pessoas não estão dando atenção à inflamação. Você precisa aprender a ler o seu corpo. Você precisa aprender a ler o estado do seu corpo. Você precisa perceber o estado que está teu corpo, porque o teu corpo vai dizer sobre você. O teu corpo vai dar notícias sobre você. O teu corpo vai comunicar questões muito importantes sobre você. Um corpo inflamado, um corpo carregado de inflamações, é um corpo adoecido, é um corpo que está adoecendo silenciosamente. Então você precisa perceber aonde estão, de que forma está e como isso está produzindo inflamação no teu corpo. Porque a inflamação, gente, ela é o carro-chefe, diríamos assim, de uma patologia cancerígena. A inflamação é o porta-estandarte de uma patologia cancerígena. Ou seja, a inflamação é o porta-estandarte do surgimento de um câncer no corpo. A gente precisa entender de que forma e como o nosso corpo inflama e por que o nosso corpo inflama, né? Você precisa dar atenção ao teu corpo e entender por que seu corpo está inflamando. Como a gente percebe que o nosso corpo está inflamando? Uma das coisas que vocês precisam de entender, uma vez por toda, açúcar causa inflamação no corpo. Arranque o açúcar da sua vida. Tira o açúcar da sua vida. O açúcar refinado, ele gera inflamação no corpo. O açúcar refinado é um veneno para o corpo. E as pessoas consomem muito açúcar. Elas consomem muitos alimentos à base de açúcar. E elas têm uma necessidade incomensurável de açúcar, porque o açúcar ele tem uma função muito enganadora, embora prazerosa. A sensação de prazer do açúcar em nosso corpo revitaliza a nossa energia. Só que é um engano. Essa vitalidade que o açúcar provoca, ela é enganosa. Ela é extremamente perigosa, embora o corpo precisa de açúcar. Mas você tem como ofertar açúcar ao corpo sem ser através do açúcar refinado, do açúcar industrializado. Alguns tipos de frutas que você come, você pode armazenar o açúcar no teu corpo. Uma dessas frutas saudáveis é a própria maçã. A maçã tem um açúcar próprio. A beterraba tem um açúcar próprio. Vários legumes e várias frutas têm açúcar próprio. A gente precisa descobrir qual é o açúcar natural, oriundo do alimento, oriundo das verduras, oriundo dos legumes, oriundo das frutas, que compõem a nossa necessidade. Então, o açúcar em excesso, né? Sobretudo, e tem gente que tem uma relação excessiva com o açúcar gera inflamação no corpo. E a inflamação é uma coisa tão silenciosa que ela não dá notícia de imediata, não é verdade? A gente não se atenta para a inflamação. A gente não se atenta o que a inflamação está causando no nosso organismo. Só que a inflamação, ela também é um processo silencioso. Porque enquanto o corpo vai inflamando e o corpo vai dando sinais de inflamações diversas, uma outra ação nos bastidores do organismo vai ocorrendo. E uma dessas ações nos bastidores do organismo que vai ocorrendo é exatamente o adoecimento de células. Porque células adoecidas viram doenças. Células adoecidas viram células cancerígenas. Células cancerígenas são células adoecidas. E a inflamação adoece as células. A inflamação adoece as células. E inflamação tem a ver com aquilo que a gente come. Aquilo que a gente
consome alimentos processados, fast foods, açúcar, tudo isso é um dispositivo crucial para inflamar o nosso organismo e para manter o nosso organismo adoecido. Então a gente tem que se atentar para as causas da nossa inflamação, para as causas da inflamação no nosso organismo. Lembrando que açúcar aí é um dos maiores vilões. E também os fast foods e também os alimentos processados. Optam por comida natural, optam por preparar comidas naturais, optam por resgatar as receitas das nossas avós, das nossas bisavós. Fazem alimentos, fazem comidas naturais, comidas que você prepara com o teu carinho, com o teu axé, com a tua força, com a tua boa energia. Opta por comidas que você faz na sua casa, à sua própria maneira, e que remonta ao alimento ancestral da sua família. Essa comida é poderosamente saudável. Quando a gente consome comidas processadas, quando a gente consome comida de fast food, a gente não sabe como esses alimentos são preparados e esses alimentos causam inflamações diversas no nosso organismo, adoecendo nossas células. Uma outra coisa fundamental que a gente não pode abrir mão e esquivar é o sedentarismo. O sedentarismo também adoece as células. O sedentarismo também causa adoecimento. Você precisa estar em movimento. Você precisa movimentar. Você precisa colocar o teu corpo em movimento o tempo todo. Porque quando o teu corpo está em movimento, quando o teu corpo é colocado em movimento e quando você está em atividade, tirando as atrofias, né? Não deixando com que os teus tendões atrofiem, não deixando com que os teus tendões paralisem, né? Deixando sempre os teus tendões lubrificados. Isso produz saúde no teu corpo, isso produz longevidade no teu corpo, isso produz energia no teu corpo. Então é importante você cuidar do teu corpo e manter o teu corpo em movimento, porque o sedentarismo adoece, o sedentarismo causa também doenças da célula. Se a célula adoece, se a célula perde a sua vitalidade, então a gente tem ali uma abertura, diríamos assim, para doenças, porque célula doente vira doença. Se a célula adoece, vira doença no organismo, não é verdade? Uma outra coisa é o estresse. O nosso tempo de mundo, o nosso momento de mundo é muito estressante. Então, o estresse também produz inflamação no nosso corpo. O aumento do cortisol, né? A perda do sono, a perda da qualidade do sono. Você precisa fazer uma opção por uma vida sem estresse, porque uma vida estressada, uma vida com o estresse guardado, você está resistindo, mas ali tem um cansaço, tem uma indisposição, ali tem uma frequência que não tá indo. Então a gente pode estar com nível de estresse altíssimo e a gente não estar consciente desse nível de estresse. A gente não estar consciente desse nível de cansaço em nós. Então o estresse também produz inflamação no corpo. O estresse também gera inflamação no corpo. E inflamação no corpo é igual a adoecimento de células. Se o seu corpo inflama, as células vão adoecer. Se as células vão adoecer, o teu corpo vai produzir doenças. Outra coisa, tristeza, mágoas. Muita gente triste, muita gente com mágoas não curadas, com tristezas não curadas. Uma coisa você é ficar triste por uma situação e isso vai passar. Outra coisa é você manter triste. Outra coisa é você insistir numa tristeza profunda e aquilo não curar, e você se alimentar daquilo,
e aquilo te tomando, e você ficar refém dessa tristeza ao ponto de você entrar no autômato. Você entra no autômato, você entra no automatismo e você fica naquilo e aquilo te tomou por inteiro. Tristeza também causa inflamação. Tristeza também mata as células do corpo. Tristeza também produz doenças outras. Então, tudo aquilo que gera inflamação você precisa de evitar. Tudo aquilo que é um dispositivo para inflamar o teu corpo, você precisa evitar. Hábitos alimentares ruins, né? Como a gente falava, né? É importante você optar pela culinária da sua avó, pela culinária da sua bisavó, pela culinária dos seus ancestrais. Retome a culinária dos seus ancestrais. É essa culinária que mantém a gente saudável, tá? Os hábitos alimentares é fundamental para que o corpo não desencadeie processos inflamatórios. Processos inflamatórios é a causa, uma das causas cruciais de doenças cancerígenas, de adoecimento cancerígeno no organismo. Porque processos inflamatórios adoecem as células. E repito, células adoecidas é igual a doença. Emoções reprimidas, né? Mágoas guardadas, ressentimentos, tristeza profunda, né? Tudo isso são sinais, são quesitos para a gente adoecer e para uma doença silenciosa como é o câncer surgir na gente. Ele não aparece do nada. A gente precisa estar ciente disso. O câncer não aparece do nada. Ele surge silenciosamente. Entende? Ele nasce do fogo silencioso. Ele surge como uma chama silenciosa dentro de nós. E quando ele se manifesta, ele já tomou o corpo por inteiro. É preciso tomar cuidado também com a toxicidade. Cigarro, álcool, poluição, né? Viver em lugares poluídos, onde você precisa de respirar um ar poluído. O ambiente que a gente vive, o ambiente em torno da gente, também é causador dessas toxicidades que vão inflamando o nosso corpo, que vão adoecendo as nossas células. O cigarro, como vocês mesmos todos sabem, ele é um assassino de células. Não adianta. Ah, mas tem gente que fuma por 50 anos e nunca teve nada. Gente, a gente não baseia saúde na experiência dos outros. A gente não atenua problemas de saúde, questões ligadas à saúde, com a experiência particular de ninguém. Não é porque uma pessoa que está 50 anos fumando e não teve doença nenhuma que você vai entrar na onda e fumar também. Isso já é comprovado. O cigarro, a nicotina, causa câncer. Ela mata as células, ela assassina as células, ela adoece as células. E repito, quando a célula adoece, doença aparece. Tá bom? Então a nicotina, ela gera isso, ela faz isso. E a nossa experiência de bem-estar, de saúde, não pode estar baseada, em hipótese alguma, na experiência dos outros. Porque cada organismo é único, cada organismo é um só. Não dá para comparar o nosso organismo com o organismo da pessoa. Então é importante a gente pensar na nossa qualidade ambiental. O que a gente está inalando, o que a gente está cheirando, o que a gente está produzindo e como a gente está sendo produzido. Porque o ambiente que a gente vive, ele favorece ou ele nos desfavorece, né? Então, a gente precisa entender que inflamações, né? Inflamação do organismo, as toxicidades e os sentimentos reprimidos, eles são vilões, tá bom? Inflamação, toxicidades e sentimentos reprimidos são vilões. Se você tem mágoa, se você tem ressentimento, se você tem tristeza profunda, se você tem uma depressão,
você precisa de ajuda. Você precisa curar essa situação. Você precisa cuidar dessa situação. Porque essa situação vai consumindo você por dentro. Se você tem uma mágoa antiga, se você tem um ressentimento antigo, você precisa curar isso de você. Porque isso vai te consumir, isso vai te corroer por dentro. E à medida que isso vai te consumindo, isso vai agredindo a tua alma, isso vai agredindo o teu corpo por inteiro. E essa agressão é a causadora, do adoecimento das suas células. E a célula adoece, doença aparece. Célula adoece, doença aparece. Então, se você tem ressentimento, se você tem mágoa, se você tem tristeza, você precisa curar isso. Procure ajuda. Ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, ajuda espiritual. Vá ao centro, vá ao terreiro. Vá onde você precisa ir para curar essa mágoa, para curar essa ferida, para curar isso que está te consumindo por dentro. Porque isso vai acumulando com o passar dos anos, isso vai acumulando, e isso vai te adoecendo silenciosamente. Isso vai produzindo um quadro adoecedor dentro de você. Isso vai gerando uma série de indisponibilidades dentro de você. E essas indisponibilidades, elas se abrem. Ela abre o teu organismo para suscetibilidades, para fragilidades, para adoecimento, né? Então é importante a gente curar esse sentimento reprimido. Não fica com mágoa guardada, não fica com tristeza guardada, não fica com depressão guardada, não fica com ódio guardado, não tenha ódio, não tenha rancor, não tenha mágoa. Dissipa tudo isso, quebre tudo isso, joga tudo isso fora. Se você está triste com alguém, expõe a tua tristeza para alguém. Se você está triste com uma pessoa, diga a essa pessoa que você está triste com ela. Se você está triste com alguém, diga para essa pessoa que você está triste com ela e coloque para ela as suas razões, as razões da sua tristeza. Não esconda o teu sentimento. Não reprima o teu sentimento de tristeza, não reprima o teu sentimento de mágoa, não reprima o teu sentimento de rancor, não reprima sentimento nenhum dentro de você. Se libere totalmente de qualquer sentimento ruim, porque esse sentimento ruim se alimenta. Ele se alimenta e ele vira fogo. Tudo que vira fogo dentro de nós, tudo que vira calor excessivo dentro de nós, uma hora explode. Uma hora, como um vulcão, entra em erupção. O câncer é excesso de calor. Uma doença, uma patologia como o câncer, está dando notícia de excesso de calor no organismo. E o que gera esse excesso de calor? Acúmulo, inflamação, toxicidades, sentimento reprimido, tudo aquilo que vai sendo contido, tudo aquilo que vai sendo guardado, tudo aquilo que vai sendo reprimido, isso vira uma bola de neve dentro de você. Isso vai ficando quente, muito quente, muito quente, vai deixando o organismo muito quente. E ao deixar o organismo muito quente, ele transforma num fogo que abrasa. E esse fogo que abrasa consome as tuas células, danifica o teu DNA. Olha só. O que está por trás da patologia do câncer é uma danificação do DNA. Como assim, meu Lulu? Uma danificação do DNA. Com o seu DNA danificado, você deixa de ser você por inteiro. Você perde a sua frequência por inteira. O seu DNA é a sua particularidade intrínseca. O teu DNA é a tua particularidade verdadeira. Se o seu DNA é danificado, você está suscetível a uma série de patologias do corpo. Então, inflamação, toxicidade, sentimentos reprimidos podem agredir o nosso DNA, pode romper as nossas células, podem adoecer as nossas células, gerando aí patologias cancerígenas.
Então é importante a gente entender que o corpo sente o que a alma faz falar. O corpo sente o que a alma faz falar. O corpo sente o que a alma se deixa calar. É esse silêncio da alma que manifesta no corpo como patologia. É esse silêncio da alma que reverbera no corpo como patologia. É esse silêncio da alma que reteve tudo isso, alimentos processados, toxicidades, sentimentos reprimidos, por aí vai, é que faz com que isso irrompa no corpo de forma patológica. Um processo de adoecimento começa na alma. Um processo de adoecimento surge na alma. É a alma que parou de enviar frequência saudável. É a alma que parou de enviar saúde e bem-estar para o corpo, porque ela primeiro adoeceu. Foi ela quem primeiro sucumbiu. E é uma via de mão dupla, uma mão lava a outra, né? A matéria e o espírito, a matéria e a energia, eles andam de mão dada, né? Então, se você danifica a matéria, automaticamente esse dano chega na alma. Se você danifica a alma, automaticamente esse dano chega na matéria, no corpo físico. Então, o que acontece no corpo físico atinge a alma e o que acontece na alma atinge o corpo físico. Devemos nos atentar para esses cuidados e começar a falar sobre isso, começar a discutir sobre isso, sobre inflamação, sobre toxicidades, sobre sentimentos reprimidos. Vira e mexe, a pauta da patologia do câncer volta. Vira e mexe, as pessoas estão discutindo sobre essa patologia e sobre as diabluras e os dissabores dela. Vira e mexe, as pessoas estão o tempo todo com medo e recebiadas em relação a essa doença. Doença que a gente não fala dela, a gente se mantém ignorante. Então a gente deve buscar sim, buscar ler, buscar estudar, buscar compreender o que está por trás do câncer. Nós precisamos nos perguntar o que está por trás do câncer. E eu estou dizendo para você, talvez nenhum médico vai ter essa conversa honesta com você. Eu não sou médico. Aliás, não sou médico moderno, mas eu sou um médico da alma e sou um médico tradicional. E eu estou dizendo para vocês, os 3 causadores da patologia do câncer é inflamação, toxicidade e sentimentos reprimidos. São essas 3 coisas que geram células cancerígenas em nós. São essas 3 coisas que adoecem as nossas células. A inflamação, as inflamações geradas por estresse, ansiedade, tristeza profunda, insônia, o sedentarismo, a falta de uma alimentação saudável, uma alimentação, hábitos alimentares bons, né? Hábitos alimentares ruins, gera adoecimento da célula, gera inflamação no corpo. Então, quando eu falo de inflamação, eu estou falando dessas coisas que produzem inflamação no corpo. O estresse, a ansiedade, insônia, sedentarismo, não é verdade? Hábitos alimentares ruins e por aí vai. Estou falando de toxicidades, como tudo aquilo que está no ambiente e a gente consome. Pesticida, produtos de limpeza, cigarro, o escape do carro que produz gás carbono. Isso é toxicidade. Isso também agride o nosso organismo. E por fim, os sentimentos reprimidos que são gerados por processos emocionais mal resolvidos. Então resolva tudo. Não deixe a pendência.
Se tiver que sofrer, sofra, não esconda. Viva o tempo que você precisa de ver e sofrer. Sofra o tempo que você precisa sofrer. Chore o tempo que você precisa chorar, mas esgote esse sofrimento. Deixe esse sofrimento todo cair por terra. Chore, isole, viaje, reze, vai para o tempo de oração, vai para a natureza, mas esgote o sofrimento em você. Não deixe o sofrimento residir em você. Não deixe o sofrimento fazer morada em você. Porque se o sofrimento faz morada em você, se a tristeza faz morada em você, você fica refém disso. E isso vai te consumindo. E, consequentemente, adoecendo as suas células. Células adoecidas, dano no DNA. Se o DNA danifica, a gente está profundamente suscetível, a gente está profundamente aberto para esse tipo de patologia. Você precisa controlar os seus hábitos. Você precisa controlar a sua mente. Você precisa controlar o ar que você respira. Você precisa controlar o seu sono. Você precisa de controlar. Controlar o que você pensa, controlar o que você come, controlar o que você sente, controlar o que você respira, controlar o seu sono. Tudo tem que estar sob o seu controle. Você não pode comer qualquer coisa, você não pode pensar qualquer coisa, você não pode dormir de qualquer jeito, você não pode sentir de qualquer jeito. Você precisa ter um controle sobre o que você sonha, sobre o seu sono, sobre o que você sente, sobre o que você pensa, sobre o que você come, sobre o que você faz, sobre o que você respira. Se você está num ambiente onde a respiração não é saudável, você precisa se retirar daquele ambiente, porque aquele ambiente vai te adoecer. Você não pode ficar num ambiente onde o ar que você está respirando é um ar adoecedor, é um ar tóxico. Aquilo vai gerar adoecimento em você. Nós estamos falando de prevenção. Evitar a inflamação corporal, evitar a inflamação do corpo, é prevenção. Olha para o teu corpo. É muito simples, é muito fácil perceber se o corpo está inflamado. Olha para o teu corpo. Você olha para o teu corpo e você vai sentir, você vai perceber se o seu corpo está inflamado. Se o seu corpo está inflamado, comece imediatamente o processo de desinflamação do teu corpo, de desintoxicação do teu corpo. Desintoxica o seu corpo. Tira a toxicidade do seu corpo. Acabe com a toxicidade do teu corpo. Desinflama ele. Modifique a alimentação, modifique seu sono, modifique o ar que você respira, modifique tudo. Se você quer viver mais, você precisa entender uma vez por toda este processo que atinge mais da metade da humanidade. Todo mundo, muita gente, a maioria das pessoas no mundo estão propensas a terem doenças cancerígenas, infelizmente. Infelizmente, a maioria das pessoas estão suscetíveis a terem cânceres nesse mundo. E é a doença que mais cresce no mundo. É a doença que mais mata no mundo, é o câncer. E ela não aparece do nada. Ela não surge do nada. Ela acontece de forma silenciosa, nos bastidores do teu organismo. Então, zero açúcar. Zero açúcar. Abandone o refrigerante. Tire o refrigerante da sua vida. Tome sucos naturais, sem açúcar. Isso é uma forma de desintoxicar o organismo também. Não compre em fast food. Não faça encomenda de comida em fast food. Vai para o fogão, vai para a cozinha e prepare a tua comida. Não aceita comer comida da rua. Não aceita comer comida que você não sabe quem fez, com que energia fez, como fez. Vai para o fogão, vai para a cozinha e prepare a tua comida.
Não aceita menos de ninguém e nem de nada. Entenda o quão você é especial e escolha estar com pessoas que faz você sentir especial. Escolha estar com pessoas que decida por você, que decida que você é especial, que tome a decisão que você é especial. Pessoas que te recordem o tempo todo que você é especial. Não fique perto de pessoas que te colocam para baixo, que te colocam menor, que te diminui, que faz você ficar triste, que faz você ficar mal. Fique perto de pessoas que tomaram a decisão em te fazer bem, pessoas que decidiram te fazer bem, que te coloca para cima, que te dá prazer, que te dá alegria, que te dá vontade de viver. E não escolha menos. Não acredite que você mereça menos. Escolha mais. Entenda que você merece mais. E quando você entende que você merece mais, você começa a ofertar também mais. Enquanto você está aceitando migalhas, você também vai dar migalhas. Então, eu queria compartilhar um pouco com vocês essa reflexão em torno da patologia do câncer, a partir de um ponto de vista psicossomático, não médico, né, no ponto de vista de quem trabalha com a energia, de quem está atento à energia das pessoas. É nítido, tudo muda. Quando um processo interno começa a dar notícia, tudo muda na pessoa. A pele dela muda, o olhar dela muda, a textura da pele muda, o semblante muda, o corpo muda. O corpo fala, como diz Pierre Val. O corpo está dando notícia do que está acontecendo no interno dele. A gente consegue perceber, quem é sensível consegue perceber a notícia que o corpo está dando, a notícia que o corpo está informando, o que o corpo está dizendo sobre o que está acontecendo dentro dele. Entender esses processos corporais, entender esses processos que ocorrem com a gente, é também cuidar da gente, é autocuidado. Produzir autocuidado. Produzir autocuidado com a nossa mente, com bons pensamentos. Produzir autocuidado com o nosso corpo, com práticas de atividades que retire a gente do sedentarismo, que retire a gente do estresse, que retire a gente da paralisação. Renuncie à paralisação, renuncie ao sedentarismo. Você precisa de movimento. Mesmo quando tudo parecer difícil, movimente. Mesmo quando tudo parecer desagradável, movimente. Mesmo quando tudo parecer impossível, movimente. Insista sempre no movimento. O movimento cura tudo. O movimento cura tudo. Se você não tem condição de ir para uma academia, vá caminhar. Vá andar relaxadamente. Vai andar sem pretensão. Vai andar sem compromisso. Vai fazer uma caminhada. Sem compromisso. Desligue o celular, desligue tudo e vai andar. E volta para a tua casa. Porque o importante é você estar em movimento. Custe o que custar. Aconteça o que acontecer, esteja em movimento. Movimente-se. Porque é o movimento que arranca de nós o sedentarismo. O que aconteceu com a Preta Gil, o que todos nós vimos durante esses anos, 3 anos, quase 4 anos, que ela lutou contra essa doença, é uma forma também de nos chamar a atenção para o autocuidado, para o cuidado com o nosso corpo. E aqui, corpo é tudo. É alma, espírito, é matéria, é energia. O corpo por inteiro, sem divisão, sem separação. Cuidar do nosso corpo por inteiro. Cuidar da inteireza do nosso corpo.
Então, essas mortes, né, que chamam a nossa atenção, que mexe com o coletivo, ela deve nos levar à reflexão, ela deve nos convocar à reflexão. Por isso que eu tirei esse tempinho para compartilhar com vocês o que a morte da Preta Gil, que eu gostava muito, muito mesmo, gerou em mim. Me fez pensar sobre autocuidado e me levou a refletir sobre o que está por trás do câncer, o que leva tantas pessoas a sucumbirem a esse adoecimento, o que leva tantas pessoas a sofrerem com esse adoecimento no mundo inteiro. Como eu disse, o câncer é a doença que mais alastra no mundo hoje. E ela está profundamente ligada ao nosso comportamento de vida, à nossa forma de vida, ao ambiente que a gente vive, à nossa alimentação. Tá bom? Então, deixo aqui essa reflexão, deixo aqui essa partilha e que a gente possa praticar, que a gente possa adquirir práticas, né? Que a gente possa produzir práticas na nossa vida que tire a inflamação do nosso corpo, que retira a toxicidade do nosso corpo e que mande embora os nossos sentimentos reprimidos. Essas 3 coisas devem nos chamar a atenção. A inflamação corporal, as toxicidades e o sentimento reprimido, que são os 3 grandes vilões, geradores, causadores de células adoecidas, células estas que vão produzir células cancerígenas. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.